Seja bem-vindo, Pastor Espírito Santo. Queremos te adorar, queremos te convidar. Vem neste lugar, vem na minha casa, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha família. Vem, Espírito Santo, estamos aqui porque te amamos, queremos te adorar em espírito e verdade. Te convidamos, vem, 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 vem como brisa, vem como trovão, mas vem sobre nossas vidas. Te convidamos, Espírito Santo. Oh, em meio a tantas dores, a tantas tristezas, nós temos o nosso refúgio, nosso Senhor e nossa fortaleza. Oh, te adoramos, Espírito Santo, seja bem-vindo. Se manifeste neste lugar, na minha casa, oh, nos hospitais, no meu trabalho. Vem, 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 Santo dos Santos. Oh, vem nesse lugar, inunda-nos com a tua presença. Oh, queremos ouvir a tua voz. Fala, queremos ouvir a tua voz. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui, porque desejamos te adorar em espírito e em verdade. Oh, te adoramos, te adoramos. Não há nada melhor do que te adorar. Oh, do que dizer seja bem-vindo, Pastor Espírito Santo. Te queremos mais, te desejamos, Senhor. Nós queremos a tua glória, a tua glória, a tua glória, Deus. Seja bem-vindo neste lugar. Nós te amamos, nós te desejamos, nós te adoramos, Senhor, Senhor, Senhor. Te amamos, Jesus. Seja bem-vindo nas casas, nos lares nesta hora. Aleluia. 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 Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre
se tornou sequidão, se tornou deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre os céus, abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. Abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca, a terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Diga isso bem forte no seu lar. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Oh! Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra Senhor. Eu sou essa terra que clama por Ti nesta noite. Eu sou essa terra seca que clama e Te amo, e Te amo, e Te amo, e Te amo. Te amamos, Te amamos, Te amamos, Senhor. Os Teus olhos me viram quando em secreto fui criado. Os meus dias contados e escritos em Teu livro. Com um sopro divino puseste vida em mim. Me amaste primeiro com amor maior do mundo. E como são preciosos os Seus pensamentos por mim, amado da minha alma. E como são preciosos os Seus pensamentos por mim, amado da minha alma.
Graça e paz, amados. Eu quero dizer para você que ontem Deus falou muito comigo. E mais uma vez, eu acho que Deus queria que eu pregasse para mim mesmo. Eu fiquei aqui 1h e 15, chorei muito na presença de Deus. E quando eu fui ver a gravação, simplesmente desapareceu e eu não sei explicar como isso aconteceu. Mas como foi bom eu ter ficado alguns minutos aqui na presença de Deus. E existem coisas que Deus fala com a gente no secreto, e eu acredito que às vezes a gente quer passar para outras pessoas, mas primeiro Deus quer trabalhar em nós, quer fazer com que essa palavra ela seja ruminada mais um pouquinho, entendeu? E eu agradeço a Deus porque me deu tempo de estudar um pouquinho mais. E eu queria compartilhar com vocês, eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Talvez você tenha notado que a gente não fez uma transmissão do culto de terça-feira, é porque nós fizemos um pouquinho diferente. Nós entramos naquela sala de reunião da Zoom e trouxemos toda a igreja para lá e foi maravilhoso. Foi uma reunião assim fantástica, foi um aulão e nós ficamos ali chorando, cantando, e vai ter algumas dessas. Você está convidado, você que já conhece o Ministério Filhos Bendito ou a Hope Church e quiser participar, se prepare, porque a gente vai fazer uma provavelmente no domingo pela manhã, tá bom? Então que Deus te abençoe profundamente. Olha o que diz a palavra: mas a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis e nem tocareis, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eu já preguei algumas vezes sobre essa palavra, mas eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, fala de formas muito diferentes e acaba nos colocando num lugar onde a gente precisava estar. E eu quero falar sobre um Deus tão amoroso, e sobre o relacionamento que Deus queria ter com o homem e que o homem desprezou nesse momento. Olha, vamos imaginar, você já fez alguma viagem, ou você já viu pela televisão, ou algum filme que você falasse assim, que paisagem maravilhosa? Eu fico imaginando o Éden. Meu Deus, é um lugar incrível. Eu fico imaginando se tivesse algumas cachoeiras lá, seriam as mais bonitas. Eu fui nas cataratas de Foz do Iguaçu e eu achei lindo. Eu fui em alguns lugares muito bonitos. O Rio de Janeiro em si é muito bonito. Quando você pega uma visão lá do Bondinho ou do Pão de Açúcar, é a mesma coisa, né? Mas você vê situações que são bonitas. A praia mesmo, existem algumas praias. Eu quando fui lá no Mevan, né, para receber um pouquinho de Deus, a gente passou por uma praia muito bonita. Agora você imagina o Éden, um lugar especial, um lugar gerado, produzido, criado para o homem. E como o homem era a coroa da criação, era um dos lugares mais bonitos que a gente pode imaginar. E o homem naturalmente gosta até de olhar para a paisagem, Você já reparou que a gente olha para o verde e não se cansa? É impressionante. Agora, você imagina sem nenhum estresse. Você imagina um homem sem as preocupações que nós temos hoje. Eu imagino você dentro de casa tendo preocupação de: será que você vai morrer nesse vírus? Será que vai afetar a sua casa? Até que tempo essa pandemia vai ficar? E se você vai conseguir voltar? Eu fico imaginando quantas pessoas já faliram nesse momento, porque não estão conseguindo produzir, não estão conseguindo ter um trabalho, e está tudo fechado. Uma hora tem um decreto para abrir, uma hora tem um decreto para... E você fica no meio disso tudo. Agora você imagina Adão, num ambiente onde ele não tinha esse tipo de preocupação.
Ele estava numa terra recém-criada, numa terra linda e maravilhosa, onde ele era o governador, vamos dizer assim. Ele estava com o seu governo atuante. Ele tinha domínio sobre as coisas. Você imagina que ele tinha um relacionamento com Deus tão íntimo de provavelmente estar aprendendo e estar sendo ensinado por Deus. E no meio daquilo tudo, Deus viu que existia uma solidão dentro dele, e Deus vai e faz uma mulher. Você imagina a felicidade que estava Adão quando viu pela primeira vez Eva criada, gerada da sua costela. Você imagina, eu fico imaginando, ele é acostumado a ver animais, de repente vem uma mulher linda e uma mulher livre de qualquer tipo de preocupação. Hoje eu posso ver como a minha esposa é guerreira, dando aula para o Andrezinho, tendo que pastorear uma igreja e aconselhando todo mundo, cheio de lutas, arrumando a casa, e são tantas coisas. Agora você imagina uma mulher recém-criada, linda, perfeita. Você imagina o cabelo de Eva, provavelmente ela não ia precisar de nada. Você imagina o rosto dela, a perfeição. Você imagina uma mulher que não tinha conflitos, talvez emocionais, porque ela era a única do seu marido. Ela não tinha nem como ser comparada a nada, e mulher não gosta muito de comparação. Você imagina uma mulher que não era comparada absolutamente a ninguém. Ela não tinha nenhuma influência externa, até o momento que ela decide escutar a serpente. Mas imagina os dois vivendo no maior amor. Por favor, você consegue compreender isso? A primeira vez que eles se abraçaram, que eles se beijaram, eu fico imaginando, deve ter sido algo muito bonito. E no meio daquilo tudo, eles esqueceram do Deus que deu tudo para eles. E eles trocaram esse relacionamento por uma influência externa. Olha, eles tinham um casamento perfeito, o homem, a mulher e Deus. Era realmente um relacionamento fantástico. Eles poderiam gerar muitos filhos debaixo de uma unção, e no meio daquilo tudo, eles acabaram sendo gananciosos. Satanás, ele faz uma proposta para Adão e Eva, que ele já tinha feito no céu, no meio de anjos, querubins e serafins. Ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos com a mesma coisa. Olha, eu sou semelhante a Deus, eu quero ser semelhante a Deus. Ele consegue convencer anjos que estavam com Deus. Você imagina o poder de manipulação de Satanás, e se tornam anjos caídos. E agora ele faz a mesma proposta para Adão e Eva. Uma proposta que vem para desconectar eles da fonte. E aí entra onde eu quero te ensinar a importância de você ter um orientador, de você ter um mentor, porque quando você deixa que as influências externas comecem a controlar, manipular e decidir a sua vida, você simplesmente fica desprotegido. Enquanto Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus e escutavam a voz de Deus, eles estavam protegidos num ambiente de extrema graça. Mas quando os dois começam a escutar a serpente, porque uma hora a voz da serpente foi mais forte no coração de Eva do que a voz do seu marido, e a voz de Eva foi mais forte no coração de Adão do que do próprio Deus. Eles entram em um conflito e ao mesmo tempo entram em harmonia, não para construir algo, mas para destruir a si mesmos. Se você não prestar atenção, algumas influências externas vão destruir seu casamento. Você precisa ter cuidado até quando um parente fala alguma coisa que é capaz de quebrar uma harmonia que você deveria viver em família. Então, um orientador, ele simplesmente vem para te conduzir a algo melhor. Eu mesmo já passei por tantas dificuldades e eu tive alguém que podia me instruir. Eu me lembro que quando eu comecei assim no Evangelho, a gente tinha uma boa reunião de jovens, de adolescentes, e isso me fortaleceu,
porque eu não perdia uma. E quando eu fiquei mais velho, eu passei por um discipulado com meu pastor durante 2 anos. Eu não faltava nenhum discipulado. Eu gostava de aprender. Eu tinha um líder chamado Osés e depois foi um pastor chamado pastor Reinaldo que faleceu, mas que me deixaram legados que até hoje eu acredito e vivo debaixo desses princípios. Eu tive um professor de escola dominical chamado pastor Álvaro, que hoje é pastor da igreja presbiteriana Betel. Ele me deu aulas muito melhores até do que no seminário. Ele era uma bênção. E tinha um pastor também chamado Edson Fradique. Eu tive poucos pastores, graças a Deus, eu nunca fiquei de mudar de igreja, mas eu passei a minha vida toda na presbiteriana Betel. E quando eu fui me casar, conheci a Daniela, ela era da igreja batista, em Duque de Caxias, e eu acabei me mudando, senão eu teria ficado lá. Era uma igreja muito abençoada e Deus conhece os seus propósitos. Então, quando a gente tem um orientador, acaba nos ajudando a vencer alguns obstáculos. É muito importante você ter alguém para conversar, para desabafar, porque às vezes a gente chega num lugar e a gente acaba não tendo isso. Existem funcionários que nunca conversam com seus patrões, nunca conversam com os supervisores, com os coordenadores. Existem discípulos que não querem conversar e não querem ter mestre. Então, orientadores, eles são como mestres de sabedoria. São instrumentos de Deus, é a forma com que Deus utiliza para que você possa avançar. Sabe o que é interessante? Deus orientava Adão e Eva. Enquanto eles estavam debaixo dessa orientação, nem a morte podia abalá-los. Eles não eram abalados pela morte. Eu quero que você entenda isso. Eles não tinham esse tipo de dificuldade. E sabe, a sabedoria, ela vai determinar sucesso na nossa vida. Se eu ando com pessoas miseráveis, o meu futuro vai ser miserável. Se eu ando com gente fofoqueira, o meu futuro vai ser cheio de fofoca. Se eu ando com pessoas de sucesso, o meu futuro vai ser de sucesso. Tem pessoas que se tornaram obsoletas porque só andam com si mesmas, nunca querem crescer, nunca querem aprender, acham que sabem tudo. É muito ruim você conversar com alguém que acha que sabe tudo, que não tem mais nada para aprender. Ninguém tem tanto que não possa receber, ninguém tem tão pouco que não possa doar para alguém. Então, dentro desse contexto, na nossa vida, nos dias atuais, Deus separa muitas pessoas para serem como mestres na nossa vida, orientadores. Eu sempre falo aqui do jiu-jitsu, eu tive excelentes professores de jiu-jitsu. Graças a Deus, a nossa equipe, que é a Prime Team, é uma equipe muito excepcional, fora até da média. Tem vários campeões, campeão mundial. E o que acontece? Um ensinamento que é ensinado nas bases é o que fortalece as pessoas no futuro até para campeonatos. Se você for para lá querendo só emagrecer, você vai emagrecer, mas você vai receber a mesma instrução daquele que quer ser um campeão. A diferença é que alguns se lançam mais, se dedicam mais, mas o que eu estou falando é que quando o princípio é estabelecido, quando um princípio é assegurado e você acaba aprendendo isso, isso marca a sua vida pelo resto da sua vida. Então, quando a gente deixa de querer aprender, a gente simplesmente fica sem uma orientação. E é só lembrar que o Espírito Santo é o nosso maior orientador. O Espírito de Deus, falando conosco, nos ensina a crescer de formas excepcionais. Eu estava gravando um vídeo com a minha esposa, com certeza você deve ter visto. Existem pessoas que querem crescer a todo custo. E a minha esposa disse uma frase muito legal: do que adianta ter velocidade se você não sabe para onde ir? Às vezes a gente quer ultrapassar degraus, a gente quer passar de uma etapa para outra, de uma faixa para outra, de um momento para outro. Aí sabe o que acontece? A gente cria verdadeiras aberrações. A maior prova disso é Abraão. Deus falou que ele ia ter um filho, que ia dar um filho para ele, e ele simplesmente escolheu o outro errado.
E até hoje nós sofremos por uma escolha errada. Às vezes você tem um chamado, mas você não consegue escutar a Deus e você antecipa as coisas. E uma coisa que seria bênção na sua vida acaba se tornando maldição, porque você está agoniado, está ansioso, está desesperado e acaba tomando a decisão errada. Então, a sabedoria vai determinar quase tudo na nossa vida. E claro que existem maneiras de você receber sabedoria. Você pode receber através dos erros ou de orientadores. Aí você que vai escolher. Você pode aprender com seus erros ou pode ser orientado e aprender com outras pessoas para você não errar na mesma coisa. Sabe, os orientadores são a diferença entre a pobreza e a prosperidade, entre a redução e o aumento, entre a perda e o ganho, entre a dor e o prazer, entre a destruição e a restauração. E eu vou chegar e você vai entender muito bem o que eu estou falando, porque enquanto Adão e Eva estavam sendo orientados por Deus, eles estavam protegidos, eles não tinham perda, eles só tinham ganho, eles não tinham dor. Adão estava acostumado a plantar e colher naturalmente, ele não passava dificuldades enquanto ele estava sendo orientado por Deus. E quando eu digo ser orientado, eu digo em um relacionamento. Tem pessoas que convivem com outras, mas não possuem um relacionamento assim. É igual você pode estar na igreja, amar a roupa, mas não ter relacionamento comigo nem com a pastora Daniele. Um relacionamento de ovelha. Quanto mais tempo você demorar para ter esse relacionamento, talvez você poderia poupar algumas situações que seriam uma bênção para você. Eu estava lendo em Provérbio, não adianta a gente pedir conselho se a gente não quer ouvir. Não adianta você chegar na igreja e achar que sabe tudo e não querer aprender nada. Não, já sei o que vai pregar, já sei os tópicos que ele vai falar, eu já sei tudo, porque eu sou quase a quarta pessoa da Trindade. Aleluia. Não dá. A gente vive aprendendo, eu aprendo tanto com tantas pessoas. Então, um orientador excepcional é um segredo para uma vida de sucesso. É um segredo para um discipulado inteligente. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 4:7. A sabedoria é a coisa principal. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando eu me relaciono com alguém que é excepcional, e Deus é excepcional, é sobrenatural, Ele é fantástico. Quando eu me relaciono com Deus, Deus me ensina até alguma coisa, Ele me dá ferramenta. Ele me dá a paciência, e a paciência é a arma que desmascara o engano. Ele me enche de coragem para que eu possa vencer. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que o orientador excepcional, ele transfere uma sabedoria por meio de relacionamento. Como assim? Como assim eu recebo uma transferência de alguma coisa? A gente está sempre transferindo para o outro alguma coisa que a gente recebeu. Eu recebo uma palavra e eu transfiro para os meus discípulos. Eu recebo uma bênção, eu transmito e transfiro para os meus filhos. Deixo um legado com eles. Você imagina que Deus cria o mundo inteiro e está transferindo para Adão a honra de cuidar disso. O relacionamento de Adão com Deus trouxe benefícios para ele e trouxe uma transferência de uma autoridade, porque enquanto Adão e Eva estavam tendo um relacionamento legítimo com Deus, existia uma autoridade sobre eles. Você vai receber exatamente a autoridade daquele que você se relaciona. Quando Adão e Eva começaram a conversar com a serpente, eles receberam uma autoridade mascarada e caída. E sabe o que acontece com ele? Eles recebem a mesma coisa que Satanás recebeu. Ele foi expulso do céu. Agora Adão e Eva, no meio do paraíso, são expulsos do paraíso. Significa que você é que decide debaixo de qual jugo você quer viver. Porque Jesus falou: leve e suave.
Ou você quer viver uma coisa cheia de dores? Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 13, 20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. Você precisa entender que se você andar com uma pessoa que é inspirada por Deus, você vai ser mais sábio. Sai dessa casa de confusão, esse casulo emocional, essa prisão intelectual que você está, que faz você continuar andando com a pessoa errada. Eu não tenho como ajudar alguém que não me escuta em absolutamente nada. Às vezes eu prefiro liberar a pessoa, porque a pessoa não tem relacionamento direto comigo, e eu acabo tendo que o tempo todo cobrir alguém que talvez não era nem para mim ter andado. A maior prova disso foi quando Abraão levou Ló. Deus não queria que ele levasse ninguém, ele leva e só tem problema. Talvez você esteja hoje tendo problema porque você está andando com a pessoa errada. Um orientador, ele não só garante uma transferência, ele também te promove. Quando estamos com Deus, nós somos promovidos. O que é essa promoção? Quando eu digo assim, promoção, eu acho que tem mais a ver com o que o homem pensa, né? De você estar num estádio e de repente você ir para um outro nível para estar. Mas eu não estou falando isso, eu estou falando pela promoção de você estar perto de Deus, mais próximo dEle, desfrutando. Eu estava hoje conversando com um discípulo meu e de repente eu fui envolvido pela glória. E eu falei, cara, a gente precisa ser mais cheio do Espírito Santo. E quando eu dei por mim, eu já estava muito quebrantado. A gente precisa ser assim, quebrantado, para que quando a gente comece a falar, as palavras de Deus fluam através de nós. Se você não estiver andando com Deus, você vai ser sempre rebaixado. Enquanto Saul estava obedecendo a Deus, ele estava sendo promovido, ele não era ninguém, se tornou rei. O dia que ele deixou de ouvir a Deus, você imagina, começa tão bem, tendo discipulado. Ele estava com Samuel, de repente ele só escuta seu próprio coração e daqui a pouco está escutando demônios, ele é rebaixado. Ele começa uma vida de queda. Se você parar para pensar, olha o que acontece com Adão, ele começa a perceber que ele está nu. Irmãos, eles já andavam nus, não tinham vergonha, era um casal. De repente, quando eles tocam naquilo que era do Senhor, eles começam a olhar para suas mazelas. Sabe por que às vezes você só enxerga o lado ruim? Porque você tocou naquilo que não era para você. É por isso que você reclama tanto, é por isso que acontece tantas coisas, é por isso que você só olha para a sua vergonha e para a vergonha do outro. Se você olhar para Jonas, Jonas estava bem, era um profeta, e quando ele decide não ter esse relacionamento com Deus e começa a fugir, ele começa a descer, ele desce para Jope, desce para o barco, desce para o porão do barco, desce para o mar, desce para a boca do peixe. A vida dele começa a ser uma vida de fracasso. A gente precisa entender que o meu relacionamento com Deus precisa ser constante, mas eu também preciso ser orientado. Você não consulta ninguém para nada. A Bíblia diz que na multidão de conselhos existe sabedoria. Quem você está escutando? Porque senão você pode estar escutando a serpente, o diabo e nem perceber. Se você lembrar bem, Jesus falou isso para Pedro: afasta de mim, Satanás, porque em um momento Pedro não ficou endemoniado. Ele teve uma influência falando com ele, uma influência tão forte que Jesus percebeu que aquela palavra não era e expulsou essa influência. O que eu quero dizer para você é que às vezes, quando você entra nesse casulo, você acaba escutando o inimigo falando coisas para você, porque você deixou de ouvir a Deus. Aí você desonra o Senhor que te colocou numa situação muito boa. Você acaba desonrando a Deus, você acaba fazendo as coisas da sua própria maneira, e você acaba recebendo a herança do inimigo, não daquilo que Deus tinha para você.
Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 4, de 8 a 9. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela te honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça, e lhe dará presente uma coroa de esplendor. Quando a gente dedica no temor ao Senhor, a Bíblia diz também, você que não tem sabedoria ou tem pouca sabedoria, peça que Deus dá. O que eu quero dizer para você é que quando você perceber que lhe falta entendimento, clame ao Senhor. Se de repente Adão e Eva falassem, não, para de escutar a serpente, vamos conversar com Deus lá, oh Deus, se a serpente está falando, eles não teriam passado por isso. Alguns problemas que você está passando é porque você não consulta ninguém. Eu observo como é tão fácil uma ovelha se perder. Às vezes ela está crescendo, ela está escutando o seu pastor, aí seu pastor está com ela, nos momentos mais difíceis, ela vem, ela abraça o pastor, e de repente você começa a perceber que a pessoa não te liga mais. Normalmente recebe uma promoção que vem para, não aquela de Deus, porque quando é aquela de Deus, traz bênção para tu, para tua casa e para todo mundo. Qualquer promoção que te afaste de Deus, qualquer trabalho que te afaste do propósito divino para a sua vida, eu não estou falando de ficar enfurnado na igreja, eu estou falando de você estar conectado com Ele, te afasta é porque não é de Deus. Muitas pessoas se corrompem primeiro aqui na mentalidade, e você começa a perceber que a pessoa já não fala com você, tudo que você fala a pessoa já revida, porque alguém capturou o seu coração e a voz do seu pastor já não está mais lá dentro. A gente percebe, só que o verdadeiro pai, ele ama tanto que permite que o filho tenha algumas escolhas. Às vezes a gente percebe que o discípulo está indo para um caminho errado, e a gente já falou com ele ou com ela, mas mesmo assim não quer ouvir. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que é essa influência externa no seu trabalho, no seu casamento e no seu estudo? Será que hoje você está sendo tentada, você que é uma mulher bonita, uma mulher que de repente está passando por algum problema no casamento, e você escuta a serpente falando elogios para você, e você acabou gostando desse elogio, porque de repente, como você tem um problema em casa, seu marido não fala mais algumas coisas para você, você acabou escutando, e isso começou a gerar na sua mente, o adultério já aconteceu, ele só não foi consumado, porque aquele que pensa, aquele que planeja, já fez. Só não foi consumado fisicamente. Aí você conversa, até conversas tortas, nas redes sociais. Você, homem, que de repente começou a olhar para uma mulher e você começou a desejá-la, mesmo tendo um bom casamento, você está trocando uma mulher que cuida de você, uma mulher que te protege, que te faz crescer por uma única noite, e você quis ter aquele prazer louco, obstinado, que te conduz a um erro. De repente você, filho, você músico, que estava vivendo na casa do pai, e você não esperou. Eu conheci diversos músicos que não esperaram, e outros que atrofiaram, nunca estudaram, há 15, 20 anos ficam a mesma coisa, e depois começam a reclamar, aí se vendem, começam a adorar aquilo que não é divino. Você tem noção de que os seus relacionamentos determinam quem você é? Eu sempre falei para todos os músicos, todos os ministérios e ministros itinerantes: olha, cuidado, porque um dia a sua agenda vai acabar. O que vai proteger vocês são seus relacionamentos. Irmãos, estou sendo protegido por relacionamentos que cobrem a minha vida, que oram por mim e que investem na minha vida. A minha vida toda, Deus sempre levantou um Boaz para investir na minha casa e na minha família. Mas se você só construiu arrogância, você que só escutou a serpente, como você vai passar por esse momento? Esses dias Deus me deu uma prova, eu tive que pedir ajuda, e para mim é muito difícil. E eu pedi ajuda e a pessoa acabou não conseguindo me ajudar, mas Deus veio com a resposta. Mas Deus estava me quebrando, porque para mim é difícil fazer algumas coisas, mas a gente precisa fazer. Você está entendendo o que eu estou falando?
Um orientador determinará também se você vai viver algumas riquezas ou se você vai viver algumas misérias. Você imagina quando Adão e Eva são expulsos do paraíso? Eles eram, vamos dizer assim, milionários. Eles tinham toda a propriedade. Tudo era deles. Agora eles são expulsos. Adão agora está tendo que conhecer o que é cardos, espinhos e abrolhos. Ele não sabia nem o que era espinho. Ele não sabia o que era ter suor da terra. Agora ele está ali, passando uma luta por causa de erro. Eva começa a sentir dores de parto. Ela sente dor para gerar. Quantas vezes você está passando por isso? Você produziu espinhos e cardos por causa de um momento, de uma maldição. E eu, quando digo maldição, é aquela que você mesmo se colocou. Você não foi muito fiel no seu trabalho, você perdeu o seu emprego, você não era fiel a Deus em absolutamente nada. Tem pessoas que hoje estão passando por consequência, por anos de infidelidade com Deus. E você simplesmente perdeu tudo. A sua colheita é espinhosa, o seu salário é espinhoso, você recebe. Eu me lembro de uma pessoa que ganha muito bem, que me perguntou assim: pastor, por que eu recebo muito bem e eu não consigo fluir? Porque essa pessoa só pensa no dinheiro, não consegue entender que prosperidade não é isso. Prosperidade não é ter tudo, é ter sempre. É quando a graça de Deus está sobre nós. A minha esposa, ela botou também um texto lá: o Senhor é meu pastor e nada tenho falta. Significa que quando Deus está comigo, Ele provém todas as coisas. Para você entender isso, você tem que entender que quando você está com Deus, riquezas dos céus são despertadas, são liberadas sobre a sua vida. Olha o que diz em Provérbios 8:18: comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. Quando estamos na presença de Deus, Deus simplesmente abre janelas. Você já reparou que janela só é aberta por dentro? O problema é que pessoas gananciosas não crescem. Numa época de compaixão, você está pensando só em você mesmo, no seu próprio umbigo. A gente precisa entender que nesse momento Deus está mostrando quem são aqueles que são fiéis e aqueles que não são. Os fiéis vão guardar a palavra do Senhor no coração e vão... Olha, deixa eu dar só um exemplo. Você sabia que eu recebo muito telefonema, muita gente tem falado comigo, está se criando uma estatística que estão acontecendo mais separações na época da pandemia do que em qualquer outra época. Sabe por quê? Porque os casais não estão se suportando mais dentro de casa. Você imagina que quando essa pandemia acabar, tudo vai mudar. Locais, igreja, pastores, tudo vai mudar. Até porque, irmãos, quando esse momento acabar, a gente ainda vai ter que trabalhar muito para conseguir restaurar coisas que nós perdemos. Eu fico muito feliz, porque todo o nosso investimento hoje está em pessoas. E graças a Deus aqui a gente tem distribuído muitas cestas. Ninguém está precisando de nada. A gente só não está colocando para todo mundo porque a gente entendeu que é um momento de estar escondido por Deus. Existe uma diferença entre testemunho e exibicionismo. Tem gente que só quer se exibir e mostra para todo mundo, mas não tem relacionamento com ninguém. Testemunho é quando eu apresento aquilo que eu já estou fazendo. Aí Deus libera para as nações. Mas Adão e Eva esqueceram disso e foram conversar com a serpente. A serpente significa tudo aquilo que te tira do lugar onde Deus tem para você. É aquilo que te atrasa. É aquilo que te cansa. Existem pessoas cansadas porque estão andando por lugares errados. Lembra o povo de Israel? Ficou um tempo desnecessário por causa de desobediência. Mas quando a gente está escutando a Deus, nós temos riquezas sobrenaturais. Um orientador, também excepcional,
ele pode paralisar o inimigo que vem contra você. Olha o que diz Lucas 21:15. Eu darei palavras de sabedoria a que nenhum dos seus adversários seja capaz de resistir ou te contradizer. Quando estamos com Deus, Deus massacra os nossos inimigos. Alguns são derrotados porque romperam com esse relacionamento. Vamos lá para Saul e Davi. Golias está afrontando 40 dias e 40 noites o povo. Saul estava debaixo da voz do inimigo. Ele estava covardado, só tinha coroa, mas não tinha unção. Davi tinha um relacionamento com Deus, ele estava debaixo de uma unção, e ele faz tudo aquilo que eu estou pregando para você. Ele diz: olha, Golias, você vem com isso, com aquilo, mas eu venho com o meu relacionamento com o Senhor dos Exércitos. E esse relacionamento foi o que paralisou Golias. É só você olhar a orientação que Josué teve de Deus ou de Gideão. São orientações humanamente impossíveis. Você vai lutar com um exército de milhares, Deus manda separar 300, tira as armas e coloca praticamente adoração. Deus pega muros que eram gigantescos e dá uma estratégia que eles são destruídos como nada, por meio de orientação, por meio de dar as voltas. Mas o que eu quero dizer é que uma orientação faz com que você vença o inimigo. Eu quero te fazer mais uma pergunta: quem é que você está ouvindo? Quem é que está falando ao seu coração? Será que você está escutando pessoas que não vão resolver o problema? Você lembra da sunamita? Ela vai para lá, o filho dela acabou de morrer. Ela vai lá, de repente vem Geazi e pergunta: como é que está? Sabe o que ela responde? Está tudo bem. Você sabe por que essa mulher falou isso? Porque ela não ia falar com quem não ia resolver o problema. Ela tinha que falar com o profeta. Às vezes você tem uma pastora dentro de casa e fica de conversa fiada com uma e com outra. Você tem um pastor cuidando de você e fica de conversa fiada com um e com o outro. E sabe o que acontece? Você não recebe nada. A gente precisa aprender isso. A gente precisa ter orientadores. Se Adão e Eva, repito, estivessem falando com Deus, eles não iam gerar uma destruição tamanha. Você imagina os dois uma noite pensando: nós fomos expulsos, que saudade que eu estou do Éden. Irmãos, eu nem tive no Éden e estou com saudade até hoje. Eu tenho saudade daquilo que eu não tive. Estou doido para ir para o Éden com a minha esposa, para um lugar de beleza, de riquezas. O orientador excepcional pode até fazer com que pessoas influentes te escutem. A maior prova disso era José. José escutava a Deus, tinha relacionamento com Deus, era um homem de um único medo de perder a presença de Deus. Aonde ele chegava, Deus colocava pessoas influentes para reconhecer a unção de José. Quando eu estou na presença de Deus, Deus não me dá só cargos, me dá o poder de influenciar e de fazer o bem para pessoas. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Quando você vê isso, você vê mais uma vez a autoridade que Deus coloca sobre o outro. Eu costumo dizer uma coisa: eu não tenho nenhum problema de você visitar qualquer igreja e receber palavra de todo mundo, até porque eu prego em tudo quanto é lugar e todas as denominações. Para mim não tem problema. Tem uma frase que todo mundo fala, que eu tomo como minha também: a gente não pode colocar cerca, porque cerca não prende ninguém. O que prende ovelha é pasto. Eu preciso ter a convicção que você sempre vai voltar para casa, porque tem um alimento que só eu, o seu pastor, pode dar para você. Não porque eu seja melhor, porque pregue mais, é porque Deus me escolheu para cuidar de você. E as verdadeiras ovelhas sempre voltam para casa. Não adianta a gente brigar, eu digo,
Nesse momento está todo mundo escutando todo mundo, e se você continuar com isso, talvez as tuas ovelhas, eu estou falando agora com pastor, com pastores, por favor, pregue a palavra, não brigue com ninguém, não mande indireta para um e para outro, não entre nesse espírito de fofoca que está acontecendo com o nosso governo. O nosso governo está uma confusão, é um falando mal de outro, outro falando mal de... Não entre nessa, não acuse. Olha, se tiver acontecendo alguma coisa, libera. Sabe por quê? Porque aquilo que for de Deus para você, ninguém vai te tirar. Porque senão sabe o que vai acontecer? A ovelha que está em casa vai ficar só escutando o que você está falando e vai ver que não tem palavra e talvez te deixe. Isso é muito sério. Estamos num momento onde a palavra de Deus é que precisa ser ministrada. Precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para que as pessoas tenham as suas decisões fundamentadas no ensinamento correto. O orientador excepcional, às vezes vai exigir até que você o procure. Sabe uma coisa errada que nós temos? É que a gente quer que todo mundo procure a gente. Nossa, a gente gosta de fazer de coitadinho. Somos muito mimados, irmãos. Você imagina que é impossível para um pastor que tem, vamos imaginar 300 ovelhas. É difícil todo dia visitar uma ovelha. É impossível. É por isso que a gente tem que gerar discípulos, para que isso vire uma rede de relacionamento, para que todos, eu repito, todos sejam atendidos. Tem aconselhamentos que minha esposa faz, tem aconselhamentos que eu faço, mas a gente precisa entender que você precisa procurar os seus pastores, porque isso vai mudar a sua vida. Até porque o orientador sabe coisas que você não sabe, e você precisa de coisas que ele sabe. Porque se Deus colocou uma pessoa para cuidar de você, Deus deu ferramentas a essa pessoa que talvez não tenham na sua vida. Elias nunca foi atrás de Eliseu. Eliseu andava com Elias e dizia: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Teve vezes até que Elias, para estimular a unção dobrada, para estimular um desejo forte em Eliseu aprender, ele falava: ei, fica aí, porque eu quero crescer. Existem momentos que um orientador, ele praticamente diz: ei, fica aí, só para ver se você tem fome de aprender. Eliseu é que desejou o que tinha em Elias. Você só vai receber a transferência de uma unção daquilo que você deseja, daquilo que você quer. Satanás falou com Adão e Eva. Eles olharam o fruto, viu que era desejável para comer e dar entendimento. Sabe o que acontece? Eles desejaram a coisa ruim e acabaram provando do que era ruim. Quando eu desejo aquilo que é de Deus para mim, sabe o que acontece? Eu fluo nessa unção. Quando eu estou debaixo de algo que é divino, eu recebo. A prova do desejo é a busca. Se eu desejo algo, eu busco. Eu queria casar com a minha esposa, eu comecei a trabalhar, eu busquei a ter uma casa melhor, eu busquei me informar, eu busquei as coisas. Quando eu tenho um desejo forte por alguma coisa, eu invisto qualidade de tempo, qualidade financeira, dedicação, prioridade. Vamos ser sinceros, como tem sido a sua vida pessoal com Deus? Você está viciado agora no culto online, porque você senta lá em algum lugar e vê como tem sido a sua vida de oração, como você tem acordado todos os dias, porque de repente no horário do culto você está dando o pior, o lixo, aquilo que te sobra, sem falar que tem pessoas que no horário do culto estão fazendo coisas que não tem nada a ver. Aí quando passar esse tempo, vai querer fluir na presença de Deus, ficar conversando com a serpente o tempo todo, aí depois vai querer ser voz de Deus. Como é que você tem se relacionado com Deus? Você tem chorado na presença de Deus? Ou você só ora quando a intercessão faz um desafio? Você só jejua quando alguém manda você jejuar? Se você escutar a Deus, você vai andar com Deus. Se você escutar a serpente, você nem sabe, mas você já está diferente.
O orientador excepcional, ele está mais interessado no seu sucesso do que você ficar bajulando ele, na sua afeição por ele. Tem pessoas que são preocupadas, são carentes demais, aí querem ficar ouvindo o tempo todo: pastor, eu te amo, pastor, eu gosto de você. Não! Um verdadeiro líder, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em você avançar, em você crescer. Uma das maiores alegrias de um líder sadio é ver o ensinamento trazendo fruto para quem está escutando. O foco não é receber honorários, mas educar você. Meu foco aqui não é ganhar seu dinheiro, nem preciso disso, por favor. O meu foco aqui é te ensinar, te fazer avançar, porque cada vez que você vence, uau, eu venço também, porque o reino de Deus é expandido. Você quer conhecer uma pessoa? Olha o que a pessoa sempre fala. Se a pessoa sempre fala de ganância, é porque é ganancioso. Se sempre fala de dinheiro, é porque só pensa em dinheiro. Mas se só fala no reino, é porque ama o reino. Se fala de Jesus, é porque ama Jesus. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Você precisa de um pastor, não é para te mimar, mas é para te empurrar, te impulsionar para você crescer. Um orientador excepcional nem sempre vai ser o seu melhor amigo. Às vezes a gente quer pessoas que aceitem tudo que a gente está fazendo. Você vai contar para um amiguinho teu de trabalho, você fala: não, errei, eu fiz isso, a pessoa é isso aí, acontece. Aí você tem medo de falar para alguém que vai dizer que isso não é uma fraqueza, é um pecado. Aí você acaba abaixando os olhos, você acaba não olhando mais tete a tete, você começa a se esconder, porque é muito mais fácil. Deus não chamou o orientador para ser seu amiguinho, não. Ele chamou para ser o seu ativador na vida, aquele que vai te lançar e te fazer, para te tirar da sua área de conforto, te tirar do seu conformismo, da sua preguiça, da sua religiosidade. Tem gente que vive enfurnado dentro da igreja, mas nem cristão é, porque trocou o ativismo por Deus. Deus não está interessado se você vem para a igreja todo dia, ou se você faz isso ou não. É se você escuta Ele, se você tem um relacionamento fundamentado em amor. Você imagina que Deus criou o mundo inteiro para Adão e Eva, e Adão e Eva desonrou isso porque escutou a serpente. Deixa eu te perguntar, qual é a serpente que você está ouvindo? Olha, o seu melhor amigo ama você do jeito que você é. Ele nem liga, ele fala: não, tu pode ser assim. O orientador, ele te ama demais para te estimular a você não ser mais desse jeito. Às vezes a gente precisa de pessoas que não fiquem bajulando a gente. Esses bajuladores são uma desgraça na tua vida, é uma coisa ruim, que não te ajuda em nada. Você não vai crescer só com elogios e nem só com crítica. A gente cresce pelo poder do Espírito Santo. Seu melhor amigo, ele se sente confortável com o seu passado, ele não quer nem que você mude, ou então ele vai fazer questão de te levar de volta ao seu passado, ou então de simplesmente ativar o passado dentro de você. O seu orientador não, ele está inconformado com você não ter um futuro. Ele quer te levar para o futuro, ele quer te fazer avançar, ele quer te tirar da estagnação que você está no seu presente. Ele quer te levar para um lugar melhor. É por isso que às vezes ele é tão duro, porque você está deitado numa preguiça espiritual ou numa imaturidade emocional. Não tem como você ser alguém maduro espiritualmente se você é débil emocionalmente, se você age como um louco. O seu melhor amigo, ele até ignora a sua fraqueza. Você falou que adulterou, ele fala: acontece, também adulterei. Às vezes eu estou dizendo aquelas pessoas que são como serpentes perto de você. O seu orientador não, o seu pastor não, ele remove as suas fraquezas, ele catuca até você querer a cura. Seu melhor amigo
ele é como um líder de torcida, ele fica torcendo só para você, vai lá, conquista, é bonitinho. Não, seu pastor não é isso, ele é um técnico. É aquele que depois de você ganhar uma medalha, fala, vamos treinar, cuidado com a alimentação. Olha só, não é isso bom? Como Jesus manda os discípulos, eles fazem milagres. Quando eles voltam, Jesus não fica falando, arrebentou, hein? Vou fazer uma medalhinha para vocês. Não, vocês precisam ficar felizes, porque seu nome está escrito no livro da vida. Jesus era aquele que colocava os discípulos numa área de equilíbrio. O seu melhor amigo, ele só destaca aquilo que você faz correto. Tudo para ele está bom, olha, você é o cara. O seu pastor não, ele diz aonde você está equivocado. E é por isso que às vezes você tem dificuldade de ter um pastor, porque você estava acostumado a ser bajulado, você estava acostumado a ser paparicado. Igreja não é lugar de bajulação e nem de mimo, é lugar de ser ativado em Deus para crescer. Seu amiguinho é um fã seu, o orientador não, ele é como um pai te ensinando a crescer. Até porque seu pastor vê coisas que você não vê, ele vê fraquezas na sua vida que você não vê, ele vê inimigos que você não vê. Olha, tem coisa que só os pais enxergam, que os filhos até terem maturidade eles não enxergam. A gente já foi em alguns lugares que a pastora, vocês conhecem a pastora na hora, tem alguma coisa errada aqui, o ambiente não é esse, discernimento na hora. E às vezes nossos filhos estão brincando. Será que o André está entendendo o que é esse coronavírus? Não está entendendo. Às vezes eu que fico sem dormir, a pastora, e ele está dormindo tranquilamente. Às vezes a gente não percebe que somos como crianças imaturas em alguma coisa e que precisamos ser protegidos. Essa palavra tem a ver com proteção divina. O orientador excepcional se torna um inimigo até para os seus inimigos. Quantas guerras eu estou enfrentando porque eu estou lutando com os inimigos que estão pelejando contra você. E eu tenho que me levantar e falar, Deus, eu não aceito no meu filho, eu não aceito tocar nele, eu não aceito nisso, eu não aceito. Precisamos entender isso. Olha o que Jesus falou. Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando se converter, fortaleça os seus irmãos. Lucas 22, de 31 e 32. Significa que um orientador excepcional lutará contra qualquer filosofia, qualquer armadilha, qualquer preconceito que tentem impedir o agir de Deus na sua vida. Jesus estava lá rogando por Pedro e dizendo, um dia ele vai se converter e vai ser uma bênção. Você não tem ideia de quantas vezes nós estamos de joelho e clamando a Deus pela sua vida, porque somos incapazes de resolver os seus problemas, mas por meio de Cristo, por meio de Jesus, nós somos fortalecidos. Para terminar, um orientador excepcional pode criar um discípulo excepcional. Olhe para Jesus. Jesus tomou um pescador, Pedro, e transformou ele num homem que fazia milagre. À sombra de Pedro curava. Quando a gente encontra orientação, a gente muda tudo. Muda tudo. Se você voltar a ouvir a Deus, sua vida vai mudar. Eu vou terminar, porque essa palavra não vai terminar hoje, é uma série de palavras. Essa palavra a gente vai começar até a falar sobre o segundo Adão, Jesus Cristo, mas eu preciso ter uma conclusão para você, para que você entenda. Numa terra amaldiçoada, Deus levanta Jesus, uma semente bendita que acaba morrendo numa terra maldita, e por causa dessa semente toda a terra é abençoada. Os mesmos espinhos que nascem sobre Adão agora estão sobre a cabeça de Jesus numa coroa de espinhos.
A mesma dor de parto que acontece sendo gerada em Eva, agora Maria sente dor para gerar e nasce a salvação. Eu quero te dizer que o caminho para a sua restauração, o caminho para cortar esse véu, para te restaurar e te devolver esse lugar que você foi expulso, se chama Jesus. Você vai entender um pouquinho melhor nas próximas palavras, mas hoje eu termino essa palavra dizendo que você precisa voltar a escutar a voz de Deus. Você pode fazer isso agora na sua casa. Você pode decidir não escutar mais a serpente. Você pode quebrar essa aliança, esse pacto. Você pode aí botar a mão no seu coração e orar comigo. Por favor, ore comigo. Senhor Jesus, eu nesse momento, eu quero parar de ouvir, Senhor, a serpente. Qualquer pacto que eu tenha feito com esse mundo, qualquer aliança que me fez desviar da fé. Oh Pai, até mesmo de não querer te conhecer, mas agora eu quero te conhecer. Pai, me toca, me transforma, assim como o Senhor fez com Pedro, Senhor, e me inclua de novo no paraíso, Senhor. Eu não quero perder mais nada por desobediência, em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, por favor, me procure, deixa seu nome lá, seu telefone, a gente olha todos os comentários, a gente vai procurar você, a gente quer te ajudar. Ah, pastor, mas eu moro no Pará, eu moro na Bahia, não tem importância, a gente quer conversar com você. De repente a gente conhece alguém lá, ou então a gente pode te ajudar nesse caminho para você encontrar uma igreja. Essa palavra não é para você vir para Hope, por favor, é para você se conectar e você saber da importância que é você ter uma igreja e ter um pastor. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Feche seus olhos aí, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação, a comunhão seja sobre todos vocês. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te aguardo, por favor, ok? No próximo culto. Deus te abençoe.